Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Maratona de questões de matemática da banca Fundação VUNESP. As inscrições para o concurso de Guarda Civil Municipal para a Prefeitura Municipal de Sorocaba já foram encerradas. As provas estão marcadas para o dia 17 de dezembro de 2023. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Fundação VUNESP, concurso para a Guarda Civil Municipal. Colocaremos outras videoaulas revisando os conteúdos de matemática. Somente questões de matemática que foram colocados em concursos anteriores pela banca Fundação VUNESP para as prefeituras municipais do estado de São Paulo. Então vamos para os comentários de 12 questões recorrentes em concursos da banca Fundação VUNESP. Questão número 1. Guarda Civil Municipal de Poá, São Paulo. Considere a sequência de números naturais ímpares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nessa sequência, o primeiro elemento é o número 1. Logo, o 189º elemento dessa sequência é. Então, o exercício já está dizendo que essa sequência é uma progressão aritmética de números ímpares, onde a razão é 2, veja, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, e assim sucessivamente. O primeiro termo é o A1, é 1, ele quer saber o elemento que está na posição 189. Então, logicamente, nós temos que utilizar o termo geral de uma progressão aritmética, que é dado por essa expressãozinha aqui. A n é igual a 1 mais n menos 1 que multiplica r. N indica a posição do termo que nós queremos obter, portanto, 189. A1 é o primeiro termo da sequência, que é 1, e o R é a razão entre dois termos, ou seja, segundo termo menos o primeiro dá 2, terceiro menos o segundo dá 2. Então, substituindo aqui, nós temos que o termo de ordem 189 vai ser 1 mais 189 menos 1 vezes 2. 189 menos 1 dá 182. Então, fica o termo de ordem 189 vai ser 1 mais 188 vezes 2. Nessa expressão, primeiro efetuamos a multiplicação. Então, a índice 189 vai ser 1 mais 376. Portanto, o 189º termo é exatamente 377, letra B. Questão número 2. Guarda Civil Municipal de Poá. Para resolver a situação proposta a seguir, considere o seguinte diagrama lógico, sendo A o conjunto de portadores de diploma de administração. Então, veja o diagrama. Esse A aqui, representado por esse círculo aqui vermelho. E o conjunto de portadores de diploma de economia, marcado aqui em verde, está um pouquinho apagado. Em um grupo de 50 pessoas, então está definido, este grupo aqui de administradores e economistas tem exatamente 50 pessoas. Todos têm ensino superior completo em administração ou em economia, e não outros, somente 2 diplomas. Se 27 pessoas, então a primeira informação, 27 não tem apenas o diploma da administração, ou seja, tem administração e economia. 28 não tem apenas o diploma de economia, significa
economia e administração. Então, é verdade que o número de pessoas com apenas o diploma de economia é. Então, vejam, primeiro nós temos que, toda vez que nós temos o diagrama de Venn, nós temos que verificar os elementos comuns, que é a intersecção. Vou colocar aqui um pouquinho mais aqui. São esses elementos que estão nessa intersecção desse diagrama vermelho com o verde. Não tem pelo enunciado, então vou chamar de X. Então, este X aqui representa aqueles que têm administração e economia. Agora vamos completar. 27 pessoas têm administração. Então, 27 tem administração. Só que nós temos aqui X, que tem duas graduações. Então, fica 27 menos X. 28 tem economia, mas também tem administração. Portanto, 28 menos X. Pronto, agora nós temos o diagrama. Sabendo que 50 pessoas é o total de elementos dessa situação, eu tenho a seguinte equação. 27 menos X, que é esta região do lado esquerdo, mais X, que é esta região aqui, intersecção, mais X menos 8, que é esse do lado direito aqui. Isso aqui vai dar exatamente 50 pessoas. Resolvendo essa equação, temos menos X com mais X, corta, dá 0. 27 mais 28 dá 55, menos X. Então, menos X mais 55 igual a 50. Passando esse 55, aplicando a operação inversa, temos que menos X é igual a 50 menos 55. Efetuando isso aqui, eu tenho que X é igual a menos X igual a menos 5. Multiplicando por menos 1, eu encontro que X é igual a 5. Este 5 aqui representa aqueles que têm administração e economia, que está exatamente nesta intersecção. Então, aqui eu tenho 5. Como o exercício pergunta quanto tem apenas o diploma de economia, eu vou ter exatamente 28 menos 5, que dá exatamente 23 pessoas. Alternativa letra C. Questão número 3. Guarda Civil Municipal Osasco. Em um depósito há 120 caixas. Estas caixas aqui estão divididas em 3 partes. 3/5 são de papelão, 33 de plástico e as demais de madeira. Em relação ao número total de caixas, as de madeira corresponde a que fração? Ou seja, ele quer saber a razão entre o número de caixas de madeira sobre a quantidade de caixas, que é o total de 120. Então, vejam, vamos calcular aqui. Total de caixas, 120. Caixas de papelão, eu tenho 3/5. Então, 3/5 de 120. Vejam, 3/5 de 120. 3/5 de 120, basta multiplicar 3 vezes 120, que dá 360. Dividimos por 5, dá 72. Então, nós temos 72 caixas de papelão. Para saber o total de caixa de madeira, vamos fazer 120 menos as de plástico, que representa 33, menos a de papelão, que nós calculamos que é 72 caixas. Efetuando 120 menos 33 menos 72, obtemos 15 caixas de madeira. Portanto, a razão entre caixas de madeira sobre total de caixas é 15 120avos. Esta fração aqui eu posso dividir por 15. Dividindo por 15 vai dar 15 dividido por 15 dá 1.
120 dividido por 15 dá 8. Portanto, o resultado é 1/8, que é exatamente a alternativa à letra E. Questão número 4, também da Guarda Civil Municipal de Osasco. Em uma empresa, nós temos aqui algumas informações. 30% dos funcionários têm idade superior a 60 anos. Esta questão aqui é recorrente em concursos públicos, não somente da Banca Fundação Vunesp. Portanto, muita atenção. Em algumas questões, eles colocam em forma de fração, não em forma de porcentagem. E entre eles, ou seja, dentre esses 30% que têm mais de 60 anos, 20% está de licença médica. Então, eles relacionam os que estão de licença médica em relação aos funcionários que têm idade superior a 60. Dos demais funcionários, apenas 6 estão de licença, que corresponde a 4% do total. Então, vejam, esta informação aqui é muito importante, porque dessa informação aqui eu vou tirar a quantidade de funcionários dessa empresa. Ele quer saber o número de funcionários com idade superior a 60 anos, que é exatamente 30%, que estão de licença, que é 20%. Então, vamos lá. Vamos chamar de X o número de funcionários da empresa. Esta informação que diz 4% do total de funcionários estão de licença, então vejam, representa 6 funcionários. Então, eu posso afirmar com certeza absoluta que esses 6 funcionários que estão de licença correspondem em porcentagem 4% de X. Logo, eu posso escrever 4% de X é equivalente ou é igual a 6. 4%, lembrando, é um número decimal escrito 0,04. Então, 0,04 vezes X é igual a 6. Daqui nós tiramos que X, que é a quantidade de funcionários, será 6 dividido por 0,04. Efetuando com cuidado essa divisãozinha aqui, eu encontro que nós temos um total de 150 funcionários. A partir de agora, é só equacionar o resultado. Desses 150, 30% tem mais de 60 anos. Eu vou fazer separado, poderia fazer tudo junto. Eu vou calcular, então, 30% de funcionários que têm mais de 60 anos. Lembrando, 30 funcionários, pessoal, não precisa fazer regra de 3 simples. Porcentagem de um certo número, basta fazer a multiplicação, transformando isso aqui em número decimal ou em fração. Depois simplifica os zeros. Então, é 0,30 multiplicada por 150. Eu tenho 45 funcionários que têm idade superior a 60 anos. Dentre esses 45, 20% estão de licença médica, que é exatamente o que o exercício está pedindo. Então, basta calcular 20% de 45. 20% é 0,20 vezes 45, que dá exatamente 9 funcionários. Poderíamos ter feito diferente. 0,30 vezes 0,20 vezes 150. Vai dar exatamente 9 funcionários, letra B. Questão número 5. Questão recorrente em concursos da Banca Fundação Vunesp para concursos de Guarda Civil Municipal. Com certeza, para o concurso de Sorocaba, terá uma questão nesse estilo, mudando somente o contexto. Então, vejam, uma determinada máquina produz 8 metros de fio em 3 minutos.
o tempo necessário para essa máquina produzir 520 metros desse fio será, observe, bem claro, se 8 metros eles equivalem a 3 minutos, logicamente 520 vai ser um tempo bem maior. Então, essas duas grandezas aqui, elas são grandezas diretamente proporcionais. Logicamente, vocês podem escrever a proporção direto. Eu vou fazer sempre passo a passo. Então, tenho, construindo a tabela, fios de metros e o tempo em minutos. Exatamente o que está escrito no corpo da questão. 8 metros, 3 minutos. 520 metros, x. Essas duas grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, aumentando a quantidade de metros de fio, o tempo será aumentado na mesma proporção. Então, grandezas diretamente proporcionais. Lembrando, nós temos dois tipos de regra de 3 simples. Diretamente e inversamente. Eu tenho várias videoaulas com grandezas inversamente proporcionais. Vocês que estão inscritos vão fazer concurso para a Guarda Civil Municipal de Sorocaba, muita atenção, não errem esta questão. Então, seta para baixo, seta para baixo. 8 está para 520, 6 está para x. Então, o que eu falei? Não precisa construir essa tabela. Vocês podem já direto escrever a proporção. Vocês vão ganhar tempo, correto? Logicamente, eu estou fazendo passo a passo. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, não precisa fazer essa indicação. Faz direto. 8x igual a 1560. Pronto. X é 1560 dividido por 8. Efetuando essa divisão, dá exatamente 195 minutos. Cada 60 minutos corresponde 3 horas. Então, 60, 120, 180. 3 horas. Já elimina isso aqui. Restaram quantos? 15 minutos. Logo, 3 horas, 15 minutos. Alternativa letra D. Questão recorrente que não podemos errar na prova de Sorocaba. Questão 6. Também uma questão recorrente de razão. Com certeza teremos uma questão nesse estilo. Para contratar novos funcionários, uma empresa realizou uma seleção para os 80 candidatos. Então, veja, eu tenho um total de 80 candidatos para a contratação. Se a razão dos candidatos aprovados para os candidatos reprovados é de 3 para 5, ou seja, para cada 3 aprovados, 5 foram reprovados. Então, o número de aprovados. Esta questão é recorrente, sempre eu resolvo da seguinte forma. Vejam, eu tenho a razão entre aprovados e reprovados. Se eu tenho a razão de 3 para 5, significa que eu tenho candidatos aprovados menor que reprovados. Então, se vocês observarem aqui, dá para observar que tem uma alternativa que não pode ser. 80, se aqui for 40, é metade e metade. Então, isso aqui já está excluído, concordam? Não pode ser. Então, pode ser essas outras 4 aqui. Lógico, em algumas vezes, a gente não faz essa análise, mas é bom sempre verificar se tem alguma alternativa incoerente. Bom, somando aprovados mais reprovados, isso aqui dá 80. Veja que interessante. Se eu tenho a razão 3/5, eu tenho isso aqui, aprovados dividido por reprovados, é equivalente a 3/5. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou achar uma fração equivalente que seja somando o número de cima com o de baixo de 80. Como aqui é 3/5, dá para imaginar que se eu multiplicar por 10, aqui dá 30. Observe, se eu multiplicar por 10, aqui dá 30. Se eu multiplicar por 10, dá 50. Então,
esta fração aqui, esta razão aqui, é equivalente a isso aqui. Então, o que eu tenho? Eu posso fazer assim, ó. Esse 3 está para 30. Então, significa que eu tenho quantos aprovados? 30 aprovados. Logo, a alternativa correta é exatamente letra A. Reprovados 50. Não tem necessidade de resolver o sistema. Usualmente, a gente utiliza assim. X está para Y, assim como 3 está para quinto. X mais Y igual. Daí fica mais difícil porque eu tenho que resolver o sistema. Então, agora, algumas questões não dá para resolver assim. Questão número 7. Questão recorrente também. Guarda Civil Municipal de Sorocaba. É uma prova que foi realizada, eu não lembro que ano, para a Prefeitura Municipal de Sorocaba. Um artigo custava R$ 180 e passou a custar 207. A porcentagem de aumento desse artigo é, pessoal, não tem necessidade de resolver utilizando regra de 3 simples. Façam da seguinte forma, achem o valor do aumento, ou seja, de 180 para 207, houve um aumento no artigo em reais de quanto? Fazendo isso aqui vai dar quanto? R$ 27. A pergunta é, se o aumento foi de R$ 27, qual é a porcentagem em relação ao preço antigo? Então, vocês fazem aquela razão. O aumento dividido pelo preço antigo. O aumento, R$ 27, dividido pelo preço antigo. Esta razão aqui, dividindo, dá 0,15. Multiplicando por 100, dá exatamente o quê? 15%. Letra A. Entenderam? É muito mais simples, muito mais rápido do que fazer a regra de 3 simples. Vocês que estão acostumados podem fazer regra de 3 simples. Questão número 8. Com Guarda Civil Municipal de Sorocaba também. Com 1/4 da capacidade de um recipiente A, é possível encher completamente 2 recipientes B menores de 200 ml cada um. O maior número possível de recipientes B que seria possível encher completamente com 2 recipientes é. Então, observe, eu tenho aqui uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Só que se vocês observarem algumas questões de regra de 3 simples, é mais fácil fazer a relação da seguinte forma. Vejam, 1/4 de A, você enche 2 recipientes B, independentemente da capacidade de B. Isso que é importante, não precisa utilizar isso aqui. Agora observe, eu posso fazer equivalente o seguinte, se eu multiplicar isso aqui por 4, e aqui fica multiplicado por 4. Então, 4 recipientes de A, antes, então eu vou escrever isso aqui, diretamente proporcionais. Se eu multiplicar 4 vezes 1/4 de A, vai dar o quê? 1A. Simplifica aqui o 4 com 4, dá 1A. Então, um recipiente de A vai encher o quê? 4 vezes 2B. Então, vejam, um recipiente de A enche 8 recipientes de B, independentemente da quantidade de B. Agora, vejam, vamos fazer a mesma coisa. Eu poderia usar esse aqui, ou então posso utilizar isso aqui. Se eu pegar essa razão, essa equivalência aqui, multiplicar por 8, então 8 vezes 1/4 de A, simplificando aqui, dá 2 recipientes de A. Então, 2 recipientes de A significa que eu posso encher 8 recipientes de 2B, dá 16B. Portanto, o que nós concluímos? Que
2 recipientes, olha aqui, 2 recipientes de A vai encher quantos de B? 16. Letra E. Bem interessante. Questão número 9. Guarda Civil Municipal, Osasco, Estado de São Paulo. Uma sala quadrada, esta sala aqui, tem 36 metros de área. Então, a primeira informação. Então, esta sala aqui tem uma área equivalente a 36 metros quadrados. Ela foi reformada. Quando reformou, tornou-se uma sala retangular, de modo que a largura, que é o X, permaneceu X, mas seu comprimento foi aumentado conforme mostra a figura. Então, a figura está aqui. Antes da reforma e depois da reforma. Depois da reforma, continuou X e aqui não sei quanto que deu. Se após a reforma o perímetro, veja, o perímetro aumentou em 4 metros, então sua área aumentou de quanto? Ou seja, se aqui era 36, aqui aumentou quanto? Vejam. Então, vamos lá. Desta informação aqui, que a área quadrada mede 36 metros quadrados, eu vou tirar o X. Ou seja, lado vezes lado, x quadrado é 36. Portanto, x, que é o lado do quadrado da sala quadrada, vai ser raiz quadrada de 36. Como aqui x é medida de comprimento, só posso pegar com a raiz positiva. Aqui que tem que prestar muita atenção. Não é menos 6. Então, x vale 6 metros. Ou seja, aqui mede 6, aqui mede 6 e aqui mede 6. Então, aqui mede 6. Agora, vamos para a informação seguinte. Após a reforma, o perímetro aumentou 4 metros. O perímetro. Então, o perímetro aqui, primeiro, dá 24. 6 vezes 4, ou 6 mais 6 mais 6, dá 24. Esse novo perímetro aumentou 4 metros, ou seja, de 24 metros passou para 28 metros. 24 mais 4, 28. Então, vejam, se aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, dá 12. Então, essa medida aqui, somado com essa medida, tem que dar quanto? 16. Porque 12 mais 16 dá 28. Portanto, esse lado que está faltando é 16 dividido por 2, 8 metros. Esta área aqui vai dar quanto? 6 vezes 8, 48 metros quadrados. Portanto, comparando esta área após a reforma, que é 48, com a área antes da reforma, houve um aumento de quanto? Ele quer saber exatamente o aumento. 48 metros quadrados, menos 36 metros quadrados, 12 metros quadrados, letra D. Questão envolvendo geometria plana, áreas e perímetros de figuras planas, triângulo, quadrado e retângulo, sempre aparecem em concurso da banca VUNESP. Muita atenção, também não podemos errar. Questão número 10. Guarda Civil Municipal de São Paulo. Considere que, do total de 2.000 autos de apreensão, então a primeira informação aqui, 2.000 autos de apreensão lavrados, então esse aqui é o total de autos de apreensão, num certo período. 600 desses 2.000 foram na região oeste. Dessa forma, o número de autos de apreensão lavrados nesta região oeste de 600, em relação ao número de autos lavrados no referido período, corresponde a quantos por cento? Pessoal, questão idêntica, semelhante a uma questão que eu já resolvi.
Para saber a porcentagem de 600 da região oeste em relação ao total, não tem necessidade de fazer regra de 3 simples, pessoal. Se vocês quiserem fazer, vocês façam. 2.000 corresponde a 100%, 600 corresponde a X, faz a regrinha de multiplicando em cruz. Ou então, faz a razão entre os números de autos da região oeste, que é 600, dividido pelo total. Esse cálculo aqui facilita, agiliza, fica muito mais rápido. 600 dividido por 2.000. Simplifica aqui, divide um pelo outro, dá 0,3 ou 0,30. Que, como ele quer saber em porcentagem, utiliza aquela regrinha básica. Para transformar um número em porcentagem, não esqueçam, multiplicamos por 100, 30%. É uma questão que em outras bancas eles colocam direto. 0,3 corresponde a quanto por cento? Basta multiplicar por 100, não tem erro. 30%, letra D. Muita atenção também. Questão número 11. Guarda Civil Municipal, cidade de Diadema, estado de São Paulo. Em uma cidade com 100.000 automóveis, olha uma questão semelhante à questão 10. Banca Fundação Vunesp. Observe que eu peguei questões de vários concursos realizados pela Fundação Vunesp em concursos de Guarda Civil Municipal de vários municípios de São Paulo. Em uma cidade com 100.000 habitantes, 100.000 automóveis registrados, foram aplicados em um ano as seguintes quantidades de multa de trânsito, seguindo a tabela. Então, eu tenho multas, excesso de velocidade, 15.000. Estacionamento irregular, 9.910. Falar ao celular, 4.570. Avançar sinal vermelho, 3.330. Considerando esta proporção entre o número de carros registrados, no caso aqui, a tabela é dada em cima de 100.000, e as multas aplicadas, se eu tiver como hipótese uma cidade com 55.000 automóveis registrado, o número de multas, então veja, ele quer saber o número de multas por excesso de velocidade, ou seja, somente utilizando este dado aqui. Isto aqui corresponde aos 100.000. Ele quer saber quanto corresponderia em 55.000 automóveis. Então, basta achar quanto representa esses 15.000 em relação aos 100.000. De novo, pessoal, como é que se calcula 15.000 em relação aos 100.000? Faz a razão entre excesso de velocidade dividido pelo total, que é exatamente esse dado da tabela. Excesso de velocidade, 15.000. Total, 100.000. Simplifica 3,0 com 3,0, olha que interessante. 15 centésimo. 15 centésimo, o que é? 15 centésimo. 15 sobre 100 é 15%. 15% é 0,15. Aqui eu não transformei em 15%. Por quê? Eu tenho que saber, e se tivéssemos 55.000? Basta multiplicar este índice aqui, que corresponde ao carros multados com excesso de velocidade, vezes 55.000. Multiplicando isso aqui, obtemos exatamente 8.250 carros multados por excesso de velocidade nessa cidade que tem 55.000 automóveis. Letra E. Observaram algumas questões praticamente semelhantes, mudando somente o contexto. Não tem erro. Questão número 12. Uma questão de razão também. Em uma revista
havia um encarte proporcional que dizia: fizemos esse anúncio com 60% de economia. Então, esta é a informação no encarte. Considere a economia feita em relação à página da área da página retangular, ou seja, que tem 25 por 20 centímetros. Só que isso aqui eu tenho que fazer o cálculo com a economia de 60%. Se o encarte retangular tem 10 centímetros de largura, qual que é a outra dimensão? Ou seja, o comprimento em centímetros. Então, vamos calcular a área sem a economia, ou seja, 25 vezes 20, porque tem 25 de comprimento, 20 de largura, 500 centímetros quadrados. Este encarte foi feito com economia de 60% disso aqui. Se a economia foi de 60%, significa o quê? 40% de 500. Então, este novo encarte tem exatamente 40% de 500. Muito cuidado com a interpretação. Foi feito uma economia de 60, portanto, 40% de 500. De novo, aparece o mesmo cálculo. Não precisa fazer regra de 3 simples. Facilita num concurso público fazer o cálculo rápido. Basta fazer o quê? 0,40 vezes 500. Muito mais rápido do que escrever. 500 está para 100, assim como 40 está para x, está para 40. Então, 200 centímetros. Então, o que significa? Que esse novo encarte aqui, com a economia de 60%, que corresponde a 40% de 500, tem 10 centímetros de largura. Portanto, 10 vezes x, ou seja, largura, que é 10, comprimento, que é x, é igual a 200. Portanto, x, que é o comprimento, 200 dividido por 10, x igual a 20 centímetros, letra C. Então, estas são as 12 questões da Banca Fundação VUNESP para uma revisão do concurso de Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Sorocaba, cuja prova será aplicada no dia 17 de dezembro, ou seja, no próximo domingo. Próximo domingo é dia 10. O próximo domingo, dia 17. Portanto, continuem acessando o meu canal, que nós ainda postaremos mais uma revisão com 12 questões da Banca Fundação VUNESP. Se vocês estiverem interessados, enviem sugestões. Gostaram? Então vocês devem fazer a inscrição no canal. Assim vocês poderão ativar o sininho e receber as futuras notificações de videoaulas da Banca Fundação VUNESP. Aliás, a Fundação VUNESP estará, neste ano de 2024, realizando vários concursos em vários municípios do estado de São Paulo. Portanto, muita atenção, continuem dando uma olhada no meu canal. E se você gostou desta revisão e também das videoaulas que estão na playlist Banca Fundação VUNESP, concurso de Guarda Civil Municipal, deem um like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das nossas videoaulas. E, se possível, façam o favor, compartilhem as videoaulas do meu canal com seus amigos. É uma forma de divulgar o meu trabalho, que é um trabalho voluntário, gratuito, que não custa nada. Portanto, continuem acessando. E uma novidade, a partir desse mês passado, eu coloquei no meu canal o link do Valeu Mais. Alguns amigos já colaboraram. É uma colaboração espontânea, qualquer valor simbólico, simplesmente para não ficar de graça. Concordam? Também não é obrigatório, mas se vocês colaborarem,
a família agradece. Um grande abraço e até as próximas.